Olá você, meu amigo, minha amiga que acompanha a TV Primeira, em casa, no trabalho, na sala de espera. Eu sou Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. Antes de falar o tema e de apresentar nossas convidadas, teremos duas convidadas hoje na nossa bancada, eu vou divulgar o nosso e-mail já antecipadamente. Por quê? Porque pela minha experiência como advogado, como professor e como comunicador, eu sei que o tema de hoje é, sem dúvida, pelo menos no aspecto previdenciário, o que mais dá audiência, o que mais gera dúvida na população, o que causa mais incerteza, o que causa mais ansiedade e o que causa mais insegurança. Então divulgarei o nosso e-mail porque certamente vocês terão algum questionamento para fazer, precisarão de alguma elucidação, vocês encaminharão para o e-mail contato@programaoficinadodireito.com.br, contato@programaoficinadodireito.com.br. Vocês encaminharão a pergunta e eu enviarei para as nossas ilustríssimas convidadas que tratarão hoje de INSS, principalmente perícia médica lá no INSS, no âmbito administrativo, perícia médica judicial, particularidades do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez e novidades que possam surgir no tocante a esses dois benefícios, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Para tratar de tão valioso tema, obviamente que precisávamos de duas conhecedoras do assunto, duas pessoas que eu conheço muito bem e tenho certeza absoluta que dominam a matéria, que são especialistas nesse quesito de benefício por incapacidade. Primeiro eu apresento a doutora Patrícia de Araújo Molinos. Doutora Patrícia é advogada, técnica em contabilidade, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Vicente e presidente da Comissão de Defesa da Indispensabilidade do Advogado nos meios alternativos de solução de controvérsias. O apelido desta comissão é Comissão de Mediação e Arbitragem. Isso. Doutora Patrícia, é uma honra enorme tê-la novamente no nosso programa. É minha, obrigada. Boa tarde. Apresento também a doutora Vivian Melissa Mendes, advogada, atuante em Direito Previdenciário, pós-graduada, especialista em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Santos, palestrante e professora de Direito Previdenciário. Doutora Vivian, enorme prazer tê-la novamente aqui, sabendo, já vou lhe informando, que você é sempre a recordista de audiência do nosso programa. Quando você vem, a caixa de e-mail bomba, como dizem por aí. Eu agradeço muito, mas a honra é sempre minha de estar aqui. Vamos debater? Vamos. Vamos analisar um pouco tecnicamente e falar bastante mal do INSS? Da Justiça? Eu adoro esse programa por causa disso. Bom, primeiramente, vamos tentar abordar a parte técnica. Doutora Vivian, a primeira pergunta é sua. Explica o que é o auxílio-doença, o que é a aposentadoria por invalidez, como o segurado tem que proceder para tentar obter esses benefícios. De uma forma bem simples, o auxílio-doença é um benefício que vai substituir a remuneração daquele segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias se ele for empregado lá com a carteira registrada, tá? Ele ficando incapacitado por mais desses 15 dias, os primeiros 15 dias são pagos pelo seu empregador. Do 16º dia em diante, o INSS é que vai arcar com essa sua remuneração. De posse do laudo médico, ele vai agendar uma perícia lá na agência do INSS, vai passar por uma perícia médica com o perito da autarquia, e esse perito, concluindo pela incapacidade para o trabalho, ele vai afastá-lo do trabalho, obviamente, das suas atividades habituais e vai conceder o benefício, tá? E esse benefício de auxílio-doença, ele pressupõe uma incapacidade temporária, ou seja, o segurado ele vai readquirir essa capacidade para o trabalho e vai conseguir voltar a trabalhar em algum momento. Já a aposentadoria por invalidez, ela pressupõe uma incapacidade total para toda e qualquer função, e não só a função habitual dele, e permanente, quer dizer, muito provavelmente, esse segurado não vai conseguir se reinserir no mercado de trabalho. Então, ele vai se aposentar por invalidez. Bom, feita a diferenciação muito bem explicada, eu vou perguntar para a doutora Patrícia o seguinte, doutora Patrícia. Doutora Vivian colocou que o segurado, quando precisa desse benefício do auxílio-doença ou da invalidez, é submetido a uma perícia médica no INSS. Isso.
te pergunto o seguinte, por quanto tempo ele fica afastado? O perito submete o segurado a uma nova perícia, ele tem que ficar constantemente fazendo a perícia ou já há uma previsão de alta para algum momento? Primeira pergunta. Segunda, como tem sido a perícia no INSS pela experiência que a senhora tem com a sua clientela previdenciária? Então, Cacá, o período da perícia depende da enfermidade que o segurado vai apresentar. Então, varia de 30 dias e pode ir até 6 meses. Eu tenho visto que o INSS não tem ultrapassado muito esse período, salvo uma gravidade ou uma enfermidade gravante para o estado de saúde. Acamado, doente, ser inválido. E aí acabou o INSS colocando um período maior. Então, é feito a primeira perícia, é dado esse período, já praticamente com uma alta. Certo. E se o segurado vê que não está em condições de retornar, ele vai pegar um outro laudo e vai voltar para essa perícia, reagendando ou pedindo um pedido de prorrogação, que se estende até um recurso. Certo. Que aí é onde vai se estender a incapacidade dele em relação ao estado que ele se encontra da saúde dele. Entendi. Então, o atestado dele, os laudos médicos que ele vai apresentar, vai discorrer sobre a doença dele. Entendi. Então, vai de acordo com o que ele apresentar. Sem contar os agravantes que a doença causa. Certo. Então, muitas vezes a pessoa se afasta por um tipo de uma enfermidade e no decorrer do tratamento apresenta outras que são decorrentes, sequelas decorrentes daquela primeira doença, aquela enfermidade que ele apresentou. Entendi. Nós vamos voltar nessa parte já, no tocante à perícia, a prorrogação, como funciona, mas eu não gostaria de perder o gancho da perícia em si. Porque no dia a dia, e eu tenho recebido muita reclamação nesse sentido, parece que está havendo um decréscimo de qualidade no ato pericial do INSS. Depois a gente vai abordar o judicial. Você tem recebido reclamação nesse sentido dos seus clientes? Praticamente 90%. Sério? Pelo menos no meu escritório em si, que eu tenho visto as pessoas reclamarem. Recentemente tive um caso, mais eu chamo de atônimo, que foi uma paciente de braço quebrado, foi para a perícia, teve alta com o braço quebrado. Peraí, no dia da perícia ela estava com o braço quebrado? Estava com o braço quebrado, engessado. O gesso, tudo? E o perito deu alta no dia? Deu alta no dia. A enfermidade dela simplesmente disse que não deu para constatar e deu alta. Ela estava de raio-x e atestado médico, e mais o laudo médico que já vinha, porque ela vinha com essa fratura há uns meses anteriores, que é uma fratura não solidificada. Então, ela teve um inchamento no braço, onde ela passou pelo hospital, e o hospital constatou que não houve ainda a solidificação do osso do braço dela e engessou. E ela teve, 2 dias depois, ela foi para a perícia. Na perícia, o perito constatou e deu alta para ela. Engessada? Engessada. Você lembra qual a função dela, qual a profissão dela? Ela é doméstica. Doméstica. Só que hoje ela trabalha para uma empresa, ela é registrada, então ela é serviços gerais dessa empresa. Então, ou seja, ela realmente, a função dela são os braços. É isso que eu ia perguntar. Em sendo doméstica, será que o perito deixaria essa senhora passar roupa na casa dele, com o braço só, cozinhar? Eu acredito que não, e nem mesmo nesse local onde ela trabalha, ela consiga desempenhar a função dela. Que a função dela, apesar de ser limpeza, ela tem todos os outros adventos para fazer dentro da empresa que ela está trabalhando. E ela não consegue porque está com o braço. E teve um gravante, quando ela voltou para a empresa falou, não posso te readmitir, porque você está engessada. É o famoso limbo, bom colocar isso, né? Então vou aproveitar e vou pedir para a doutora Vivian, me lembrem, por favor, de enfocarmos o limbo depois. Doutora Vivian, essa colocação da doutora Patrícia, vou chamar de Pati e de Vica, tá? Para ficar mais fácil, é muito doutor, ninguém nasceu com esse DR na frente, vamos deixar mais descontraído como sempre é aqui. Pati e Vica, primeiro para a Vica, a Pati colocou o seguinte, o perito analisa o atestado e, em tese, faz o exame clínico no segurado e dali estipula um período, 2 meses, 1 mês, 6 meses, que o segurado ficará afastado, já prevendo uma alta. Queria saber como funciona esse instituto, como ele é conhecido, como ele é chamado. E, segunda pergunta, como proceder em casos como o da doutora Patrícia, que o segurado passa por um perito médico, com o braço engessado, com o raio-x demonstrando a fratura, com o histórico de não consolidação dessa fratura, e o perito simplesmente fala, vai trabalhar.
Então, eu estava me segurando aqui enquanto a Paty falava, eu não Imaginei. queria interrompê-la. Mas, assim, a minha visão é ainda mais drástica do que a dela. Eu ponho, assim, a minha indignação em 100% praticamente das perícias do INSS. Por quê? O que eu explico para os meus clientes, assim, clientes a muito grosso modo. Qual é o lucro do INSS? O lucro do INSS é não pagar o benefício. Então, em qualquer dúvida, qualquer dificuldade que surja no meio da perícia, o que o perito, que é um funcionário do INSS, digamos assim, o que ele vai fazer? Surgiu uma dúvida? Não, eu não vou atender o princípio da dignidade daquele cidadão, eu vou negar. Depois a gente vai ver, se tiver que remediar, eu remedio depois. Entendeu? Então é isso que a gente vê no dia a dia do escritório com os relatos dos nossos clientes, né? Então, diante disso, o que a gente tem que acontece na perícia? Na verdade, esse tempo estipulado pelo perito é um tempo estipulado pelo próprio programa do INSS, né? O perito coloca lá o código da doença e o computador diz para ele, olha, essa doença tem um tempo de previsão aí de recuperação de X meses. Certo. E é esse tempo que ele vai lhe conceder de afastamento. Então é a máquina que define. Justamente. Sem considerar a susceptibilidade de cada um, sem considerar se o segurado vai ter acesso a medicamento correto, a fisioterapia, quando for o caso, aos tratamentos acessórios e subsidiários que fazem com que a pessoa melhore. Ainda mais levando em consideração o nosso sistema público de saúde, que a pessoa demora 3 meses para marcar uma consulta. Imagina fazer uma ressonância, uma eletroneuromiografia. Isso, às vezes, é 1 ano de agendamento. E aí, voltando, é a máquina que faz isso. A máquina que prevê, olha, você, José da Silva, que quebrou o braço, vai ficar bom daqui a 2 meses. É o apertar de um botão, é o que a gente chama do programa de alta programada. Alta prevista, né? Certo. Então, diante dessa previsão de alta, quando chegar aquele dia lá da cessação do benefício, exatamente, o segurado vai ligar para 135 e vai marcar uma perícia de prorrogação. Certo. Tá? Essa perícia de prorrogação, dependendo da agência, pode demorar 1, 2, 3 meses para ser agendada, tá? Hoje há uma normativa do INSS que prevê que, enquanto não for feita essa perícia de prorrogação, o segurado vai continuar recebendo benefício. Mas o INSS teve essa iniciativa? Sim, claro, né? Apertado lá por uma decisão judicial. Bateram neles. Claro. Não partiu deles essa iniciativa. Não, tá. Bondade não vem assim tão facilmente. Então, através de uma ação civil pública lá da Bahia, o INSS acabou soltando essa normativa que prevê o pagamento do auxílio-doença enquanto não é feita a perícia de prorrogação. Certo. Tá? Em sendo feita a perícia de prorrogação, então vamos lá para eu tentar contextualizar aqui e para o pessoal de casa entender legal. Cidadão foi para a perícia, o perito entendeu que há incapacidade e o programinha falou que essa incapacidade vai desaparecer em 2 meses. Chegando perto desses 2 meses, ele tem que fazer um pedido de prorrogação caso ele, segurado, entenda que ainda está doente e ainda esteja incapacitado. Caso esteja incapacitado, faz a prorrogação. Isso mesmo. O tempo que ele aguardar essa nova perícia, a perícia da prorrogação, ele vai permanecer recebendo. Vai permanecer recebendo. Ainda que demore 1 dia, ou 3 meses, ou 1 ano. Vai permanecer recebendo. Por força de uma ação civil pública. Isso. Se na perícia de prorrogação o perito realmente falar, não, o senhor já está bom para trabalhar, volte ao trabalho. O que o segurado pode fazer? O benefício vai cessar naquele dia. Certo. E ele ainda tem a possibilidade de entrar com um pedido de reconsideração, que ele vai passar por uma nova perícia, provavelmente com o mesmo perito, tá? Só que a partir desse momento ele não recebe mais auxílio-doença. Então, não tá caso não está mais coberto pelo seguro. Então, caso essa perícia seja marcada para daqui a 4 meses, ele vai ficar esses 4 meses sem receber. Certo. Tá? E também tem a possibilidade de entrar com um recurso dentro mesmo da agência do INSS. Eu costumo, muitas vezes, nem aconselhar esse recurso, porque é um recurso muito demorado, né? A gente tem casos de 2 anos aguardando o julgamento desse recurso pelo Conselho de Recursos da Previdência. Então, o que eu aconselho de mais rápido, mais célere, mais efetivo, é entrar na Justiça, no Juizado Especial ou na Vara Federal, pedindo o restabelecimento desse benefício. Opa, então peraí. Já temos o limbo para um segundo momento e teremos também qual atitude que o segurado ou até o colega que nos assiste, colega advogado, deve tomar se enfrentar uma perícia tão dantesca, tão absurda, tão repudiável e repugnante como essa da sua cliente do
do braço quebrado. Eu vou só aproveitar para trazer agora a doutora Patrícia de novo para o nosso contexto aqui. E caso você novamente tenha que se segurar, não se segure. Vamos fazer isso aqui, um bate-papo, um debate. Pode interferir na minha, na dela. Aqui estamos todos entre amigos. Pati, fechou a porta do INSS. Cidadão fez o PP, pedido de prorrogação, foi negado, fez o PR, pedido de reconsideração, ambos deram em PN. Não posso falar aqui, mas deduz-se o que é. Doutora Vivian falou, não entre com recurso porque demora 2, 3 anos para ser julgado lá no CRPS, no Conselho de Recursos da Previdência. Vá ao juizado. Como está a perícia no juizado? Primeiro, como está o juizado, principalmente o vicentino? Segundo, como está a perícia no juizado? Ai, Cacá, pode rir, porque você me contou em off já um caso bom. Aí você mexe com a minha boca, né? Aí eu sou obrigada, né? O juizado não está bom. Não está bom. Não está bom. Eu tenho um professor que, para mim, a doutora Vivian, a Vica vai concordar, é o mais completo professor de previdenciário do país, Wagner Balera, que ele chama o juizado de justiça de segunda linha. Você concorda? Eu vou mais para baixo. Mais quarta divisão, mais ou menos? Por aí. E por que não está bom o juizado em si e notadamente o de São Vicente? Bom, por quê? Vou falar por mim, na minha visão e nas experiências que eu estou tendo. Tá. Os segurados estão indo para a justiça, concordo, porque o recurso administrativo demora mais de 2 anos. Eu tenho um no escritório que até hoje não foi julgado. Já mandei diversas petições, até hoje não teve resultado. Ingressei na justiça, no juizado, certo, até pelo valor da causa, inúmeros fatores. Não tem tutela, começando aí. Já começam a negar um direito da parte em pedir um remédio processual. Pedir uma tutela para você começar a receber. Já negam. Diz que não estão previstos todos aqueles artigos da tutela, 273. Pronto. A pessoa já fica sem receber. Marcam a perícia. Fazem a perícia no próprio prédio do juizado. O perito tem mais 30 a 45 dias para entregar o laudo. Quando entrega, me entrega com a seguinte resposta. Não é o caso, não é o caso. Reporte-se ao item 1, vai ver o item 2. Quer dizer, ele não me responde. Aí você entra com a impugnação para contestar e pede para esclarecer. Aí vem o juiz e diz que não tem nada a esclarecer. Peraí, o juiz daqui do juizado está negando o pedido de esclarecimento do perito. Eu vou falar de um caso específico de São Vicente. Sim. Falou que não tinha que esclarecer porque era um chamado de quesitos repetitivos. A partir do momento que eu tenho dúvidas no que o perito colocou no laudo, ainda que for até da forma repetitiva, eu estou pedindo para ele esclarecer, para ele elucidar, for mais claro. Ele não está sendo, ele está me omitindo. Para mim, ele está me negando o direito de você esclarecer o que está acontecendo com aquele segurado. Sim. Então, eu sempre falo, em busca da verdade real do que realmente está acontecendo, eu quero que ele me esclareça. E até formulo outros quesitos. E mesmo assim, não vai adiante. Certo. Quando não, eu protesto pela audiência, porque eu tenho provas a produzir, mesmo que não for documental, mas ainda há testemunha, também me negam. Mas ainda que esse pedido... Nossa, eu tô assim... realmente, para ficar assim... abismado, porque o pessoal sabe, eu tenho morado, me dividido entre Bahia e Santos, e São Vicente, na verdade, que eu moro aqui pertinho da TV, em São Vicente. Eu tenho me dividido entre Bahia e São Vicente, e toda vez que eu chego aqui, são só histórias... Bombas. Tanto do INSS em si, como da Justiça Federal, Santos e juizado recentemente aberto em São Vicente. Eu não ouço um elogio, eu só ouço crítica de segurado, de cidadão e de colega advogado. Ou seja, a verdade é que está tudo um lixo, né? O INSS está um lixo, a Justiça está um lixo, a de segundo grau principalmente, a de segunda linha, aqui é o juizado, e não há perspectiva de melhora. Um remédio processual, quando você tem um segurado que está passando fome, porque necessita de um benefício que a INSS equivocadamente nega, há 1, 2, 3 laudos médicos de diferentes profissionais atestando e asseverando e ratificando essa incapacidade. O juiz pega e nega um pedido de esclarecimento. A audiência tem um dispositivo no CPC, agora não me lembro de cabeça, vocês podem me ajudar, que obriga o juiz a trazer o perito para a audiência, se a parte assim quiser, não é isso? Como que o juiz nega um pedido desse? Sim. Começa negando a tutela. Que é liminar. Que é liminar, já começa daí. Então a pessoa já fica sem recursos financeiros nenhum. Então até demorar a vir a perícia e até
ele responder o laudo e sair até uma sentença, isso varia de 1 até 10 meses. Então, o segurado fica aí nesse espaço de tempo sem receber nada. Vendido. Vendido. E as contas ficam esperando a decisão judicial? Acho que tem, né? Tem que ficar esperando, né? O carnê vai ficar Brincadeira, atrasado e aí vai. PTU, plano de saúde, Isso. quando tem. É que já que é pra colocar a boca, que tem juiz do juizado que é serial killer de processo, né? Isso dito por um grande juiz. Grande juiz, justamente. Uhum. Então, da mesma forma que a gente tem a dificuldade na perícia, qualquer dúvida, qualquer coisa que aconteça, vamos negar, no juizado a gente também tem isso. Tem. Né? Para que eu vou ficar com um processo lá aguardando para marcar audiência se eu posso dar uma canetada agora já? Nesse caso específico, até trazendo a Vivian para a conversa, nesse caso específico, que houve um pedido de quesitos elucidativos, foi negado, houve um pedido de segunda perícia, foi negado, e houve um pedido para designação de audiência para ouvir tanto o médico da segurada, da cidadã, como o médico perito. Sim. Foi negado. Foi negado. Qual recurso cabível? O que fazer? Não pode bater. Às vezes eu acredito, por isso que eu vou falar sempre por mim. Eu entendo que muitos dos juízes negam porque no juizado não cabe agravo. Certo. Então ele age assim, eu vou negar e ele não vai ter agravo para interpor. Uhum. E aí teria que entrar com um mandado de segurança? Se é que é o caso. Aí você vai invocar uma outra instância para vir, para discutir. Às vezes ela já acelerou aquele processo, já vi casos que deram sentença. Às vezes são amiguinhos. Deram sentença para perder o efeito do mandado de segurança. E lá no mandado de segurança podia ter muito êxito, ou até ganhou, e aí não perde o efeito. Perde o objeto porque... Só para a gente traduzir para o pessoal. Cometer um absurdo como esse, você entra com mandado de segurança, você vai a uma instância superior ao juiz que está cometendo esse absurdo reclamar. Se o juiz que cometeu o absurdo julgar o processo, a segunda instância não tem o que falar. Não pode fazer nada. E aí o juiz dá uma corridinha justamente... Aí ele dá uma corridinha porque ele sabe que estão fazendo algo contra a decisão dele. Certo. Então, como não tem agravo no juizado, eu vou partir dessa premissa, que os juízes têm essa prerrogativa. Então eu faço, eu decido, a parte que ele quiser, impetro o MS. Ponto. E vamos aguardar. E vão tocando absurdos. E vão tocando os absurdos como vão. Você me falou do artigo, o artigo é o 435 do CPC. É até bom porque às vezes tem colega aqui que assiste. Então o 435 determina... Ele fala aqui, eu posso até ler, fala assim, a parte que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. Então, se eu quiser, e é o caso que eu queria, que o perito viesse em audiência para esclarecer que ele me formule um laudo totalmente divergente da doença que a cliente apresentava. Certo. Então, muitas vezes a cliente tem uma doença, eles falam de outra. Aí, quando você pede esclarecimento ou vir para rebater o laudo, não, é negado. Não precisa da audiência. E no mais, no despacho, ainda colocou assim, vamos logo para sentença. Então, Cacá, como você até colocou que tem colega nos assistindo, eu queria salientar e até fazer um pedido que nesses casos pontuais também, a gente tem que entrar com recurso, seja mandado de segurança, seja recurso nominado de sentença, e ir lá na turma. A gente tem começar a bater. Nós temos que ser mais combativos. Certo, entendeu? concordo. Porque só assim a gente vai conseguir mudar essa perspectiva que a gente tem hoje. Agora eu fico pensando, pela leitura que a doutora Patrícia fez do artigo, o cidadão procura advogado, o advogado ingressa com o processo, com toda a técnica que lhe é peculiar e pertinente, é feita uma perícia nas coxas, falando português claro, que muitas vezes fala de uma doença que não tem nada a ver com a do cidadão, que é o seu cliente, que é o segurado. Teve uma do Dr. Tiago em Cubatão, que o perito colocou no laudo. O cliente compareceu bem asseado, bem limpo, no teste de coluna pedi para amarrar os cadarços, amarrou sem reclamar de dor. E o cliente falou pro doutor Tiago chorando, doutor, eu estava de chinelo. Eu fui de chinelo, porque ele tem um problema, uma espécie de trombose no pé, e não pode colocar tênis. E está do laudo do perito da justiça, do INSS a gente espera qualquer coisa. Mas está no laudo de um perito da justiça uma mentira. Ou uma impropriedade, ou um trabalho mal feito. Né? Cidadão, então, voltando. Apanha na INSS, procura as doutoras. As doutoras mandam um baita processo
Isso. Ingressam na justiça, respaldadas, óbvio, que sempre no laudo do médico desse segurado. Ninguém está inventando doença para ninguém. Fazem os quesitos, que são as perguntas que o perito da justiça, que o médico da justiça tem que responder. Esse médico da justiça, em sua maioria, não lê a pergunta, não responde, ou responde de forma tosca, ou às vezes mente no seu laudo. É isso, é isso. É isso. Sem querer interromper, já interrompendo. Aí vocês vão conversar com o juiz que está ali, presumidamente, para distribuir e fazer justiça. Vocês exigem o comparecimento desse cidadão que escreveu um laudo tosco, um laudo ridículo, um laudo mentiroso. Vocês exigem que ele vá à audiência e a juíza fala, não, não vou deixar. É isso? É isso mesmo. E contra esse não vou deixar porque hoje eu estou de mal, não cabe recurso. Recurso processual não cabe. Não, que seria Tirando o mandado de mandado de segurança. mandado de segurança. Que também é subjetivo. Por isso que eu vou bater e falar que os juízes estão usando a prerrogativa de dar decisões porque sabem que não vão ser agravadas. Porque o agravo, de qualquer forma, você invoca uma segunda instância e vai rever todo aquele ato. E vai fazer que os desembargadores, ou juiz de segunda instância, vai falar assim, colega de primeira instância, o que você está fazendo? Porque quando vier o primeiro, deve ter sido um equívoco. Segundo, o 20, o 30, o 200, vai falar, peraí, então, eu sei que na magistratura há essa composição, Sim. Um vai pegar o telefone e vai ligar, e vai falar assim, olha, acho que está tendo algum equívoco, vai ter uma reunião, ou está dando algum entendimento errado, divergente. Então, o juizado tem se aproveitado, para mim tem se aproveitado, vou falar sempre por mim, você pediu, não é para falar, né? Sim. Então, eu vou falar por mim, tem se aproveitado dessa prerrogativa, que não cabe o agravo. Dão qualquer decisãozinha e pronto. Então, eu sou a favor, aí você sabe que eu sempre invoco aos colegas, como a doutora aqui colocou, vamos ingressar com as ações e com os recursos. Para cada caso, se é recurso nominado, se é mandado de segurança, e tem que ser antes da sentença. Sim. Tem que começar a bater antes da sentença, porque depois que vier a sentença, você vai entrar com recurso em segunda instância, você não vai conseguir discutir. Você pode alegar cerceamento de defesa e pode ser que outro juiz não entenda. Fala assim, olha, o momento que você poderia ter falado era lá atrás. Sim. Você não falou, por que você vai falar agora? Inclusive, eu não sei, doutora Patrícia pode até corrigir a minha falha. Eu não sei se a nossa OAB São Vicente, extremamente bem comandada por toda a diretoria, cujo capitão é o Daniel, que já veio aqui algumas vezes, tem a Comissão de Justiça Federal. Acho que não, porque não tinha Justiça Federal, né? Não, não tinha. Não tem. Eu não sei se fica atinente à Previdenciária, aí tem que apertar o coordenador da Previdenciária, aperte mesmo. Ou se será criada uma comissão para tratar com o Judiciário Federal, agora instalado em São Vicente, através do juizado. Fica aí a dúvida, vamos trabalhar isso no aspecto interno institucional nosso, de OAB, e já implorando para que os colegas, quando tiverem casos escabrosos como esses e situações como essas, para que comuniquem a ordem, né? Enquanto não houver uma comissão específica, ou se ficar definido que é a Previdenciária que vai tratar disso, para que comuniquem a ordem, porque a doutora Vivian colocou muito bem, se não houver união, se não houver uma unidade no discurso e na combatividade, nós seremos engolidos. E o pior, que nós, eu não estou falando aqui nós, Cacá, advogado, Pati, advogada, Vica, advogada, que a gente representa, que é o trabalhador, que é o cidadão comum. E tem um detalhe, né, Cacá? Muitos não estão representados por nós, advogados. E se ligar para a ouvidoria, não pode fazer a reclamação. Então, hoje, você não tem o direito do contraditório. Então, falam o que quer do segurado, o segurado também não pode falar o que ele entende, ou até o que ele quer, contra aquilo que aquele ato, aquela perícia. Muito bem colocado. Nós vamos ter que fazer o break, mas já vou deixar aqui, ó. Limbo. Trabalhista. Trabalhista. E essa questão que você colocou agora. A desnecessidade de representação por advogado no juizado. Tá? Que é a faca de dois legumes, como dizia o falecido Vicente Mateus. Pode entrar sem advogado, mas não pode sair sem advogado, né? Não pode recorrer ou responder recurso. Temos que fazer esse break, o pessoal da produção já me apertou porque eu já estourei, mas a gente já volta que o debate está gostoso. Você em casa não dá tempo nem de ir na cozinha pegar uma gelada. É rapidinho, a gente volta já.